Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Flamengo em contato com Vini Júnior para 2027. Acerto de prioridade por Marcos Antônio. Richarlison é o preferido de Felipe Luiz. Alan, emprestado para o Corinthians. E mistão contra o Botafogo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo, traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do Mengão, tudo sobre o mercado da bola rubro-negro, levando em conta tudo que sai fora do Brasil falando do Mengão. Então, se você quiser estar atualizado sobre o mercado da bola, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Apesar de muita gente ter dado como certo que o Flamengo participaria do torneio da morte do Campeonato Carioca, o Flamengo conseguiu a sua classificação numa goleada histórica contra o Sampaio Corrêa no Maracanã por 7-0. Porém, o Flamengo está disputando nesse momento 3 títulos: o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca e também a Recopa Sul-Americana. E foi definido pela diretoria do Flamengo que a Recopa será a prioridade máxima, né? O Flamengo já perdeu a Supercopa do Brasil, né? Já falamos muito sobre isso aqui na falha de planejamento ou na execução do planejamento, principalmente pela condução do Sub-20, né? Eu acho que a origem do problema está ali, né? O Flamengo não tem aí conseguido ter o mesmo desempenho com o Sub-20, o estadual foi bastante prejudicado aí pela galera do Sub-20 ou pelo planejamento mal feito da coordenação do Sub-20, e a Recopa Sul-Americana acaba sendo a prioridade máxima. O Flamengo quer ganhar esse título. Então, o Flamengo irá com um time misto, né, com alguns titulares, mas com um time mais misto contra o Botafogo no domingo, né, no domingo de Carnaval, na fase de oitavas de final do Campeonato Carioca. O Cariocão, é claro, não é prioridade. Mesmo assim, o Flamengo não vai abrir mão. Afinal, há premiação em jogo. Premiação ridícula. Regulamento da Ferres, escalação da equipe principal, entre aspas, a partir da terceira rodada, sob pena de perder toda a cota da participação. Na última semana, aliás, a entidade orientou os times a utilizarem no mínimo 7 atletas principais reconhecidos e sabidamente como titulares. Desta forma, Felipe Luiz vai arrumar um jeito de amenizar o desgaste no Carioca. A ideia é colocar um time misto, né, para poder dar continuidade no Carioca, mais ou menos como fez com o Sampaio Corrêa. A ideia é priorizar o Brasileiro e a Recopa Sul-Americana. Lembrando a vocês, né? Amanhã tem o jogo contra o Vitória, já saíram os relacionados, né? Passando para vocês, Rossi, André, Diego Alves, Emerson Royal e Daniel Salles, Varela com dor no tornozelo, não foi relacionado, Léo Ortiz, Danilo, Léo Pereira e Vitão, Alexandro e Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo, De La Cruz e Pablo Lúcio, Arrascaeta, Carrascal, Samulino, Cebolinha, BH, Pedro, Wallacian, Plata e Lucas Paquetá, ou seja, né, os titulares ali, a novidade é o Pablo Lúcio na volância, né, como um dos jogadores relacionados, e o Daniel Salles, na lateral direita, também é um dos relacionados para o jogo contra o Vitória, né? Então o Flamengo deve colocar aí um time mais titular contra o Vitória, um time mais mesclado contra o Botafogo, e lá na Argentina, né, contra o Lanús, os mais titulares de todos. Então essa é a programação
para o Flamengo para os próximos jogos. Meus amigos, notícia para você aí de uma negociação, né? Uma negociação feita no Brasil. Flamengo cede, finalmente acerta a negociação de Alan com o Corinthians. É isso mesmo, o jogador vai por empréstimo, tá? Com o Corinthians pagando aí os salários do jogador, né? Até o final de 2026, né? Existe ali uma opção de compra por $2,5 milhões por 60% dos direitos do Alan. De novo, pessoal, acho péssimo negócio. Péssimo negócio. Flamengo, na posição aí do seu diretor de futebol, José Boto, acaba facilitando muito a saída de jogadores do Flamengo. O Alan ia ser utilizado por Felipe Luiz? Provavelmente não, mas de novo a gente dá praticamente um jogador de graça para um rival nosso. O Corinthians não é um rival nosso, ganhou a Supercopa do Brasil do Flamengo. Então, diferente do que fazem com o Flamengo, que dificultam ao máximo, o Flamengo parece ser aí um clube que facilita muito para os seus adversários, né? Então, sinceramente, não acho bom. Era melhor deixar ele encostado? É melhor deixar ele pro Flamengo, pensando no Flamengo, era melhor deixar ele encostado e não negociar de forma tão barata. Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. O Flamengo precisa de mais um centroavante, apesar do Pedro ter feito 2 gols contra o Sampaio Corrêa e o Bruno Henrique também, né? O Flamengo precisa. E o nome principal, eu venho falando isso aqui há mais ou menos 6 meses, é o Richarlison. Richarlison, provavelmente, no meio do ano, será centroavante do Flamengo. E é o nome que mais agrada ao Felipe Luiz, segundo a ESPN. A ESPN disse hoje que existem algumas opções para contratação, mas já está tudo certo entre Flamengo e Tottenham, 25 milhões de euros será o preço. O Richarlison, apesar de ainda demonstrar algum interesse de ficar na Europa, indo para o Brasil, já acertou com o Felipe Luiz que irá para o Flamengo, né? E será jogador do Flamengo, fazendo muito bem ali na concorrência com o Pedro. E você, meu amigo, escreva aqui nos comentários, está feliz com a possível ida de Richarlison para o Flamengo? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, Flamengo e Sampaio concluem acerto de prioridade por Marcos Antônio. Tricolor e rubro-negro preferem manter o acordo apenas de verbal. O Clube da Gávea poderá cumprir qualquer oferta nas próximas janelas. Meus amigos, vou dizer de uma forma muito clara para você. Marcos Antônio também será jogador do Flamengo no meio do ano, desde que ele não jogue as 12 partidas pelo Campeonato Brasileiro. A nova diretoria do São Paulo, lembrando, né, o presidente do São Paulo foi afastado, né? Ficaria chato aí eles fazerem uma negociação logo no começo aí da gestão. Marcos Antônio tem sido um jogador importante para o São Paulo. A proposta do Flamengo é algo em torno de 10 milhões de euros, tá? O São Paulo não tem dinheiro para pagar a Lazio em relação ao jogador. Estava ali tentando com o Corinthians ali adiantar R$1 milhão, né, para tentar amenizar a questão dos salários atrasados, né? Então, meus amigos, o que acontece é o seguinte: o Flamengo já acertou que vai comprar o Marcos Antônio, ele chega no meio do ano, ou ainda, não se surpreendam se no final da janela o Flamengo contrate o Marcos Antônio, 6 milhões, mais assumir a dívida do Marcos Antônio, do São Paulo com a Lazio de 4 milhões de euros. É isso que vai acontecer, me cobrem no futuro, mas se bobear, a janela fecha 3 de março, então no dia 2 de março, o Flamengo anuncia o Marcos Antônio como novo contratado do Flamengo. E você, meu amigo, você gostaria? Saiu o Alan, né? Até a saída do Alan se deu em função disso,
porque o Flamengo já conta com Marcos Antônio para o ano de 2026. Eu vou te dizer, não faria muito esforço na contratação desse jogador, né? As poucas vezes que vi, acho que é um daqueles queridinhos do Boto, né? Como o Vitão foi, o Marcos Antônio também trabalhou com ele no Shakhtar Donetsk, não faria muito para contratar esse jogador, mas em função da facilidade do São Paulo estar totalmente quebrado, a possibilidade da vinda é importante. E aí, meu amigo, escreva aqui nos comentários. Você acredita aí na possibilidade do Marcos Antônio vestir o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Jornal Espanhol, hein, meus amigos? Flamengo mantém interesse no retorno de Vinícius Júnior ao clube de 2027, quando termina o contrato do atacante com o Real Madrid. A estratégia do Flamengo envolve explorar o vínculo emocional do jogador com o clube que o revelou. Vinícius Júnior, um declarado torcedor do Flamengo, deixou a Gávea em 2018 e mantém contato frequente com ex-companheiros e membros da diretoria. As informações divulgadas recentemente indicam que o clube carioca já está estudando detalhes financeiros da operação. A ideia é oferecer uma remuneração competitiva para que o atacante considere o retorno ao Brasil como uma opção viável ao término do contrato atual. Ou seja, meus amigos, a ideia é que o Flamengo, desde agora, como fez com o Lucas Paquetá, já comece aí as negociações com o Vinícius Júnior, caso ele não renove o contrato com o Real Madrid, né? Ele fez uma proposta aí de 30 milhões de euros para o Real Madrid achou a proposta muito alta, e ali ele vai ter uma dicotomia, ou continua ganhando muito dinheiro, como ele já ganha, o Vinícius Júnior já é multimilionário, ou ele segue o coração dele e, no auge da sua carreira, volta para o Brasil e veste o manto sagrado rubro-negro. É difícil? É muito difícil, porque tem muito dinheiro envolvido, não só do Real Madrid, como de clubes árabes, de outras grandes marcas europeias, mas quem sabe aí o Vini Júnior volta mais cedo para casa e acaba aí já milionário, passando parte da sua carreira vestindo o manto sagrado rubro-negro. Você, meu amigo, gostaria de ter Paquetá e Vini Júnior vestindo o manto sagrado? Escreva aqui nos comentários. A sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.